Gente, entenda uma coisa. Justificativa nenhuma transforma seu fracasso em sucesso. Qualquer coisa que você traga para justificar... O que é? Você quer trazer um trauma? É isso? Você quer dizer para mim que você tem dificuldade de vencer porque seu pai era um pai relapso, omisso, agressivo, grosseiro, violento? É isso? Você quer botar sua fraqueza, sua derrota no bullying? É isso? Você quer botar sua falência, sua estrutura ruim na conta da política? Você quer culpar a quem por sua derrota e pelo seu fracasso? Qualquer desculpa que você venha dar para seu fracasso, ele continua sendo fracasso. É isso que nós precisamos entender. Meu pai casou 8 vezes. Tive tentativa de abuso sexual? Tive. Passei dificuldade financeira? Passei. Tinha roupa maneira para usar igual os outros meninos? Não. Mas tudo isso poderia ser usado para justificar o meu fracasso, sim ou não? Mas Salmo 27:10 diz assim: ainda que teu pai e a tua mãe te desampararem, eu, o Senhor, jamais te desampararei. Quando você assume a responsabilidade da sua vida, primeira coisa que você vai ter que aprender a lidar é com a insegurança. Porque agora você não tem mais ninguém para culpar. Agora é você e você. Vai culpar quem agora? Quem vai ser culpado? Por quê? Porque é altamente inseguro. Dizem que um passarinho, irmãos, quando ele vai fazer o seu primeiro voo, ele sabe muito mais sobre coragem do que sobre voo. Ele nunca voou. O que ele sabe é que ele vai saltar do ninho. Ali ele não tem conhecimento sobre voo. O que ele sabe é sobre coragem. Muitas pessoas são extremamente inseguras para tomar suas decisões. Você precisa, para desempenhar sua função, para lidar com a vida, com as demandas, com as intempéries que você vai enfrentar ao longo da sua caminhada, de 2 coisas: força e coragem. É isso. Eu não sei para você, mas para mim a vida pede isso todos os dias. Força e coragem para prosseguir nessa caminhada. Em algum momento, em algumas situações, ela vai exigir de nós força e coragem para tomarmos decisões. Eu gosto muito dessa combinação, porque de que adianta um corajoso fraco? Certo? De que adianta? O cara tem coragem, mas não tem força. Tem força, mas não tem coragem. As adversidades estão aí para todo mundo. Você pensa que é só para você, que é um privilégio somente seu? É isso? Não, querido. Hoje tem muita gente doente como você. Hoje tem muita gente sem dinheiro como você. Hoje tem muita gente pensando em se separar como você. Hoje tem muita gente que vai sair daqui e vai voltar para casa e lidar com um filho drogado, com um marido que vai chegar bêbado como você. Tem muita gente aqui hoje que não sabe como vai pagar a dívida amanhã, como você, independente do valor que ela seja. Pare e pense. Eu preciso que você entenda isso, porque muitas pessoas têm ouvido falar de sonhos. Sonhe, sonhe, sonhe. Você tem que sonhar, você tem que sonhar. Isso, quem não sonha, né, já morreu. Então sonhe. Mas quando é que seu sonho vai virar um objetivo? Em algum momento, esse seu sonho, ele tem que se tornar um objetivo. Então eu preciso entender. Se objetivo é a mesma coisa que propósito, vamos tratar assim, eu preciso entender que eu posso viver uma vida onde são os meus propósitos e os propósitos de Deus, ou eu posso viver uma vida que são os propósitos de Deus e os meus propósitos.
Eu tenho um relacionamento não tão próximo, mas nós temos um tipo de amizade até bem legal entre eu e pastor Josué Gonçalves. E uma vez conversando com o pastor Josué, eu perguntei a ele sobre seu ministério. E ele me disse: Cláudio, para falar a verdade, eu olhei que não se falava, basicamente, só de família no Brasil. Então eu resolvi falar de família e pedi a Deus que abençoasse meu ministério. E eu falei: cara, o meu é totalmente o contrário. Eu nunca pedi a Deus para falar de família. Deus me colocou falando de família e isso virou meu propósito. Para o Josué, ele pegou o propósito dele e pediu Deus para abençoar, e aconteceu. No meu, Deus me deu um propósito e eu tomei como meu. Então eu preciso que você entenda que há esses dois modelos e que muitas vezes você vai se ver dentro de um propósito que foi Deus que te levou e você vai viver bem nele, como aconteceu comigo. Em outras ocasiões, você pode pegar um propósito que é seu e levar para Deus, e Deus pode aprovar e fazer com que isso aconteça. Mas eu aprendi que sonhos são aquelas coisas que eu quero. Eu quero me formar, eu quero me casar, eu quero ter uma casa, eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo. Nossa, isso é extremamente legal. Mas objetivos são aquelas coisas que eu vou fazer acontecer. Sonho não se realiza, a não ser que ele se torne objetivo. Ou você faz de seu sonho virar um objetivo, ou inevitavelmente você vai morrer querendo alcançar alguma coisa que nunca alcançou. Quando os sonhos viram objetivo, as coisas mudam. Marcos capítulo 5, verso 25. Estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. E ela padeceu sob muitos cuidados de vários médicos e gastava tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar que Jesus chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto. Porque pensava, porque o quê? Se eu somente tocar em seu manto, ficarei. Presta atenção, qual era o sonho dela? Qual era o sonho dela? Ela queria ficar curada ou não? Sim. Ela tentou a cura no método convencional, sim ou não? Ela procurou os médicos, fez tudo o que podia. Deu certo? Não. Mas ela continua querendo ficar curada. É seu sonho. Mas quando é que até então é seu sonho? O que ela tem? Uma multidão. Porque sempre que alguém precisa de algo, ou na grande maioria das vezes na Bíblia, a Bíblia vai colocar uma multidão como oposição. Bartimeu queria a atenção de Jesus. O que tinha? Uma multidão. Vamos lá. Estão conduzindo um paralítico a Cafarnaum, a casa de Jesus. O que tem na casa de Jesus? Uma multidão. Sempre haverá uma oposição, algo que vai se opor. É assim que funciona. O que nós estamos vendo é uma mulher que olhou que tem uma oposição, o que ela disse: eu vou tocar nele, esse é meu sonho, e meu sonho se transformou num objetivo, e por ser um objetivo eu não quero saber a quantidade de pessoas que tem, eu não quero a atenção dele, eu não quero parar, interromper sua comitiva, eu não quero nada, eu quero apenas alcançar o meu propósito, e eu coloquei na minha mente que se eu tocar nele, eu vou ficar curada, o que eu tenho fé, e eu vou lá e toco nele. É isso que está acontecendo aqui. Quando ela faz isso, ela fica curada, porque ela fez, não simplesmente quis. Deixa eu terminar com o último texto, também muito conhecido. Lucas capítulo 15, é o setor de achados e perdidos. Capítulo 15 de Lucas. Ovelha perdida, dracma perdida, filho perdido, está tudo perdido. Caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Verso 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus. Ele está no momento difícil e ele diz: eu aqui
pereço de fome. Na casa de meu pai até os criados têm pão com fartura. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Vou dizer para ele, presta atenção. Tudo que está sendo dito como uma proposta de futuro. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um de teus empregados. Mas tudo isso é futuro. Nada disso trouxe o perdão para o filho pródigo. Não. Porque ele está dizendo: eu vou levantar, eu vou dizer, eu vou fazer, eu vou ir. Beleza, tudo isso que é sonho. Eu vou emagrecer, eu vou comprar, eu vou estudar, eu vou orar, é sempre levantar-me-ei, farei, é amanhã, é semana que vem, é isso aí. Quanto mais tempo você faz isso com o seu sonho, mais tempo leva para ele realizar. Mas quando chega ao verso 20, a seguir, o sonho virou objetivo. Levantou-se e foi. Levantar-me-ei e irei. Nada aconteceu. Levantou e foi. Pronto. Ali o sonho virou objetivo. E agora, estando ao longe, o pai o viu, porque ele foi. O pai olhou, correu, o beijou, o abraçou. Traga vestes, sandálias, anel, vamos tomar um banho, porque vai ter uma festa. Você precisa entender que o importante não é se você quer comprar uma casa própria, não é se você quer melhorar seu casamento. Talvez isso até seja bem importante, porque seja a primeira fase. Então, como fase, o sonho é bem legal. Você quer se formar? Beleza. Você quer passar na prova? Legal. Você quer buscar intimidade com Deus? Tá certo. Mas a pergunta é, quando seu sonho vira ou vai virar um objetivo? É nesse momento que as coisas acontecem. Mas hoje eu quero deixar para você a mensagem desse sonhador. Eu não sei se você sonha, não sei. Espero que sonhe, espero que tenha grandes sonhos. Mas saiba de uma coisa, grandes sonhos requerem do sonhador grandes responsabilidades.